tinha o título geral este encontro com vocês da inteligência aprisionada. Verdade que a primeira palavra que está aí, que em espanhol, o livro que eu escrevi, chamo La inteligência atrapada. Só que em português, já muitas pessoas, me falaram que não existe essa palavra atrapada. Então, porque não é atrapalhada, não? Então, eu achei adequado, o mais parecido era aprisionado, o mais parecido. Mas, quando eu falo de inteligência aprisionada ou atrapada, é um tipo de prisão, verdade? Onde não é suficiente tirar ao carcereiro para que o suposto prisioneiro possa sair, verdade? Porque tem que ver com um prisioneiro que está aí na metáfora da inteligência, verdade? Onde ele tem sido colocado aí de algum modo fazendo que ele acredite que não pode, que não consegue, que não pode, aquele verbo poder, que não. Assim como aquele adolescente falou, onde ele estava, lembram que a Lucimara trouxe a carta? Aquele adolescente que ele se encontrava descrito por um não pessoa. Não? Era uma descrição de uma não pessoa. A vezes eu digo, mas isto é uma descrição de uma criança ou de uma não criança? Porque se fala tudo que não é, verdade? Então, bom, esse prisioneiro que é inteligência, que nós vamos a falar, se vocês depois desejam, o que é a inteligência, o que significa essa palavra inteligência, não? Mas eu já tenho escrito esse livro faz muito tempo, continua sendo atual, mas eu acho que hoje temos outros aprisionamentos, verdade? Mais estendidos pela sociedade, verdade? Outros carceleiros mais estendidos, verdade? Porque se aqui temos pessoas que faz tempo que estão na consulta psicopedagógica ou psicológica com crianças, ou que temos médicos infantis, lembrarão que faz 20 anos as crianças chegavam à consulta, em sua grande maioria, a consulta psicopedagógica, com a queixa ou a preocupação de seus pais e de seus professores sobre aquela questão de que não aprendia. Por exemplo, não aprende, não pode aprender. Era o que mais aparecia nas consultas. E a dúvida era, é inteligente? Não é inteligente? Era a pergunta que nos faziam, verdade? E nós, bom, naquele tempo que eu escrevia Inteligência Aprisionada, já tínhamos muitos teóricos, de Piaget, Vygotsky, muitos teóricos que tinham falado muito e bem da inteligência, não? De que a inteligência é uma construção, que não se nasce pouco ou muito inteligente. Bom, tínhamos muita teoria sobre isso, então eu pensei que era importante falar a partir disso nas aprisionamentos dessa inteligência, verdade? Mas na consulta, em poucos anos, porque são poucos anos
15 anos, verdade? Os motivos das consultas, as queixas que chegam da escola e dos pais, mas das escolas, já não se entende, na grande maioria, eu estou pesquisando isso, estamos pesquisando isso na Argentina, no Brasil, em Espanha, Portugal, Estados Unidos já faz tempo, antes ainda, já as queixas, ou seja, o que incomoda, porque as queixas é o que incomoda o outro, não? As queixas, ou seja, o que incomoda aos professores e aos muitos pais que chegam à consulta, já não é a questão de aprendizagem. É interessante isto. Eles chegam à consulta pela preocupação de que não prestam atenção e que são hiperativos. Isto é muito interessante, nos tem que fazer pensar alguma coisa. E a preocupação sobre o aprender fica em segundo lugar. Digamos, a vezes nem é nomeada. Não é nomeada. A vezes chegam supostamente diagnosticados, supostamente pela escola e pelos medios de difusão. Pelos medios masivos de difusão, pela televisão, não? Então chega e diz, a professora falou que é hiperativo. Não? Ou se eu li na revista e meu filho tem síndrome desatencional. Não? E por isso não aprende. É decir, pero por isso não aprende, não aparece. Então, é muito interessante isto. Então, o que eu penso? Muitas coisas, verdade? Mas, em primeiro lugar, que ainda hoje, a diferença do que acontecia e acontece sobre o que é a inteligência, ainda hoje não temos estudos do nível de aquele de Piaget, Vygotsky, que fizeram sobre a inteligência, estudos sobre o que é atender, capacidade atencional. Não temos, verdade? A esse nível, o nível do conjunto da pessoa, porque os estudos que temos da capacidade atencional só têm em vista a questão neurológica. Estou falando da capacidade de atender. Se constrói, não se constrói. Eu penso que se constrói. Como se constrói? Que atender? Que prestar atenção? Eu acho que um ponto que hoje não poderíamos aprofundar, mas pelo menos eu desejo deixar a vocês a pergunta inquietante, não? Seja, antes de definir alguém como que tem déficit de atender, de atenção, precisamos pensar o que é atender. E eu acho que as línguas têm muita sabedoria, os idiomas, verdade? Por isso eu gosto muito de etimologia, das palavras, porque nessa vem a história de todo um povo, uma cultura que tem ido, não, fazendo esse sentido das palavras, que a vezes nós falamos e esquecemos do sentido das palavras, verdade? Então, falamos e não aprofundamos o que estamos falando. Então, vamos, por exemplo, só este pouquinho, vou falar a vocês. A palavra atender. Atender. Vocês o que diriam? É decir, que quer dizer atender? Quando vocês usam a palavra atender? Por exemplo, se vocês invitam a uma pessoa a sua casa, não?
vocês que uma pessoa que vocês, invitaram e vocês perguntam, por exemplo, vocês dizem, gostaria de se sentar, você quer chá ou cafezinho, você quer uma aguinha, não sei. É assim, e você, claro, você está atendendo a essa pessoa, verdade? Tanto que se diz em português, não se diz atencioso, diz atencioso. Em espanhol é a mesma palavra, atento, que é a mesma. A mesma que quando se diz é desatento ou é atento, é a mesma que quando eu recebo alguém, ou alguém me recebe em sua casa, eu digo, foi muito atento comigo. O que vocês falam, atencioso. Quer dizer que cuidou de minha singularidade, não? Que me cuidou. E se vocês vão à origem etimológica da palavra atender, podem ir ao dicionário etimológico, vai ver que atender quer dizer cuidar. Cuidar. É muito interessante isto. Quer dizer cuidar. Atender quer dizer cuidar. E nós, do que cuidamos? Do que cuidamos? De aquilo que nós investimos, do carácter, investimos libidinalmente, es decir, investimos do carácter, damos importância a esse objeto, se é um objeto, muito mais se é uma pessoa. Então, atender tem que ver com cuidar. A criança que nasce, por exemplo, o bebezinho, depois vamos a ver algumas imagens. O bebezinho que nasce e começa, por exemplo, está no colo de sua mãe, depois vou mostrar algumas imagens a vocês. E está sendo amamantado, diz? Amamantado. Se vocês têm visto uma criancinha sendo amamantada, tem visto? Tem visto, sim ou não? Sim, claro que tem visto. Bom, vocês então têm visto que a criança que está sendo amamantada olhe para o peito da mãe e sua boca? Ou, pelo contrário, até seria impossível, como faria? Não? O que faz um bebezinho que está se amamantando? Está olhando para o rosto da mãe, brincando com o cabelo, puxando como chama isto? Do brinco, da corrente. Está brincando, por isso se alimenta, por isso o leite nutre a ele. Ele não está prestando atenção ao objeto leite. Ele está atendendo ao conjunto da situação, porque ele está sendo cuidado. E então pode nutrir-se e ao mesmo tempo brincar. Ou, melhor ainda, pode nutrir-se porque brinca. Ou seja, a distração não é o mesmo que a atenção. Distraer-se é necessário para ser criativo. Distraer-se dos mandatos, por exemplo, da mídia, não? Da mídia, da televisão. Compre já, não diz chame já? Já. Chame já, diz aquele. Chame já, agora. Como diz? Lá. Isso. Chame já. Chame já. Agora. Agora. Compre já este objeto. Verdade? Nem o tempo de ir até a loja e escolher. Não. Já mesmo. Não perda tempo. Não perda tempo. Já. Chame. Então, o tempo é necessário para escolher.
agora parece que nem o pequeno tempo de ir até a loja e comprar um tal ou qual objeto fosse possível, verdade? Então, ligue agora. Isso, ligue agora, falam em português. En Argentina dicen, compre ya. Ahí, ligue agora. Ya, ligue agora. Pegue o telefone, ligue. En este instantezinho. O tempo tem que ver com a capacidade de escolha. Estas novas patologias, depois, se vocês desejam, na tarde podemos aprofundar, as chamadas novas patologias. Eu penso que todas elas têm que ver com a questão do tempo. Depois, se vocês desejam, podemos aprofundar nisso, não? A criança, voltemos àquela imagem da criancinha se amamantando. A criança está brincando, dándose o tempo de reconhecer-se diferente, que não é só uma boca que engole leite, assim como um aluno não é só uma cabeça que engole conteúdos. Porque a modalidade de aprendizagem e a modalidade de alimentação são semelhantes em cada pessoa. No objeto alimento tem uma direta, a nível simbólico, uma direta relação com objeto de conhecimento. Objeto de alimento, objeto de conhecimento. Isto, se vocês depois desejam, podemos na tarde aprofundar nesta questão. Não? Então, voltemos à imagem aquela do bebezinho se amamantando. Vocês puderam construir essa imagem internamente? Não? É decir, não precisa ser o peito, pode ser a mamadeira, verdade? Mas o que tem? Alguém que sustenta, acolhe, que sustenta, verdade? E vocês, não sei se duas pessoas, eu pediria a duas pessoas, duas pessoas desejam vir aqui? Duas de vocês. Duas de vocês. Aqui, já temos uma que está convidando a outra. E a outra aceita o convite de sua amiga. Ah, já temos outra. Então vamos a pegar uma cadeira. Você pode levar a cadeira para que... Assim, aí está. Coloca aqui em cima. Aí está. Então, vamos um pouquinho aqui para que elas não caiam. Então, venha, por favor, você pode se sentar aqui. Vamos, venha. Vamos a fazer... Você senta. Vamos a fazer que aqui ela é a menininha, verdade? É a menininha. Vamos a fazer. Então você, como não vou pedir que você entre, você coloque-se assim, verdade? Assim, viu? Assim. Isso. Aí está. Bom. Nós vamos nesta cena, verdade? Isso. Você fica assim um pouquinho assim, e nesta cena nós vamos imaginar aqui, tal qual, olha, eu não falei nada e eles estão fazendo espontaneamente. Só que o bebezinho, verdade? Como não está assim de joelhos, tem as mãos soltas, não? O bebezinho tem as mãos soltas, porque o colo da mãe sustenta todo o corpinho dela, do bebezinho, da criancinha, não? Bom, então, e o que está acontecendo aqui? O bebezinho, a mãe está olhando o bebezinho está olhando a mãe, mas ao mesmo tempo, ele tem um intercâmbio de carícias. Carícias?
Entre parênteses, a primeira escrita é a carícia. Não se escreve primeiro sobre um papel, ou sobre a terra, ou sobre a parede. É a carícia. É a primeira escrita, aquela que marca, é o primeiro desenho. É isto, assim. Então, esta menina, esta criancinha que está cá, o que ela vê? Não sei se vocês veem a imagem desde lá, mas o que ela vê? Ela vê o rosto da mãe, vê e toca. Lembrem que não é que se vê com os ouvidos, desculpa, com os olhos, verdade? Então, ela olha e vai desenhando o rosto da mãe, vai desenhando o rosto da mãe com as suas mãos, verdade? E a mãe vai desenhando o corpo da criancinha. Aqui, digo a mãe, mas esse adulto que sostém, não? Agora, escutem e percebam isto, não? A mão da criancinha que está aqui, não sei se de lá de longe ven, não? Mas podem estar em pé para ver. A mão da criancinha fica grande, grande, grande. E o rosto da mãe fica grande para a criancinha. Agora vocês podem sair, que eu quero falar uma coisa ótima, obrigada. Mas espera, que agora eu quero falar, fiquem aqui um pouquinho. A mão da criancinha, desde o lugar da criancinha, ficava grande. E ficava grande, se entende grande? O rosto da mãe. Como é o primeiro desenho de figura humana que fazem as crianças por volta dos 3 anos? Como é? Uma cabeça grande e umas mãos grandes. Não interessa esse. E de quem é a mão? Da criança. De quem é o rosto? Da mãe. Em só uma representação de figura humana. Eu me faço entender? Aqui aparecem os técnicos e colocam nomes em espanhol. Monigote, renacuajo, a esse desenho, não? Uns nomes horríveis, verdade? Agora, se nós vemos como se constrói essa primeira escrita, porque desenho é escrita. Como se constrói, verdade? Por que aparece essa primeira representação de figura humana? Como se construiu essa primeira representação de uma figura humana? Se construiu aí, no vínculo entre duas pessoas. Não é certo que a criança, quando desenha a figura humana, por exemplo, por mais que ele fale, esta é a minha mãe, não está desenhando a mãe, está desenhando a figura humana que foi construída e que forma parte, não sei se eu consigo ser clara, sua mão, que é aquilo que me ajuda a pegar, que tem que ver com investimento, com o desejo, não? É decir, é o rosto do outro que olha e que cuida para ele. Aí, obrigada a vocês. Também? Cuidado aí a descer. Não sei se esta imagem que aqui as duas pessoas nos ofereceram permitiu a vocês, não, até pensar alguma coisa que, por exemplo, quem analisam a evolução dos desenhos infantis esquecem. Não?
Esquecem. Não. Mas nós temos que ver como se constrói. Isso é a riqueza, porque só sabendo como se constroem as capacidades, poderemos trabalhar com os déficits. Se nós ficamos aprisionada nossa capacidade atencional na doença, como vamos a poder trabalhar com a possibilidade? Se nossa, por isso eu coloquei aí a capacidade de atender aprisionada. Nós hoje, para pensar nas inteligências aprisionadas, que claro que existem, temos que pensar nas capacidades, nossas capacidades atencionais aprisionadas. Temos que começar por aí, não com culpa, ¿no? Sino mudando nossos modos de atender, cuidar, e desaprisionándonos dos mandatos do mercado, da exigência da velocidade. Como era? Ligue já. Ligue já era? A exigência da velocidade, como se o mais rápido fosse melhor. Eu percebo isso até nos cursos. Eu encontro difusões, cartazes que dizem, seja, não sei, tal coisa, profissional, não? Seja tal coisa em 6 meses. Como? Se em 6 meses, esse curso deve ser muito ruim, porque em 6 meses ninguém pode adquirir um título, verdade? Ou seja, a velocidade virou um valor. Não, gente, não. A construção da subjetividade precisa todo um tempo, toda a construção. ¿Verdad? Un tempo, un respeito por nós mesmos, porque senão como se colocará em jogo os saberes se não nos damos esse tempo, verdade? A criança, aquela desde quando tinha 6 meses e estava no colo de sua mãe, até que faz o primeiro desenho de figura humana, passam nas crianças mais sadias 2 anos e meio. Olha o tempo. Olha se alguém aí no menininho de 6 meses que está no colo da mãe falasse, tem que fazer o desenho de figura humana. Não, transcorrem 2 anos e meio. E quanto tempo vocês que estão aqui sentadinhos demoraram para aprender a andar? Falem. ¿Cuánto tiempo? Exacto. Como mínimo 1 ano. ¿Cuánto tiempo vocês demoraron se diz? Demoraron para aprender a falar? Tempo. 2, 3 anos me falam. Sim, 2, 3 anos e muito mais, não? Ainda estamos aprendendo a falar. Mas, bom, 2, 3 anos para poder ser entendidos pelo outro. Gente, isto que é óbvio, sabem que se esquece? Porque qual é a grande potência dos humanos em relação a outros animais? A outros filhotes não humanos, que o filhote não humano, não? Ainda o mais evolucionado, o mamífero mais evolucionado, não sei, o macaco, um gatinho, um cachorrinho, não? Qualquer filhote, nem penso em um insecto, estou falando, verdade, nos mamíferos. Eles velozmente, rapidamente, nascem e fazem o mesmo que seus progenitores. Quanto tempo demora, por exemplo, um gatinho em aprender a andar igual que
sua progenitora gata. Rapidinho. Isso, uma semana, fala aqui. Essa é a grande... ¿Saben por quê? ¿Saben por quê? Porque os humanos, o aprender humano, nos constituye como humanos. Quer dizer,